na nossa reunião geral e aprendemos ali bastante com o nosso líder, com aquilo que foi dito ali no domingo passado e aquilo que nós aprendemos ali no domingo passado. Hoje nós estamos aqui para reforçar, né, aquilo que fora dito ali pelo nosso líder. Mas, irmãos, eu quero apenas, em poucos minutos, falar um pouco sobre esse texto que nós lemos, né? O nosso irmão Paulo, ele falando para o nosso irmão Timóteo, para que ele viesse cumprir o ministério. A palavra de Deus de Paulo para Timóteo serve para nós aqui nesta manhã. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra. A palavra de Deus nesta manhã para nós é fazer a obra do Senhor. E nós precisamos entender que nós fomos chamados para o santo ministério. E eu preciso ser fiel nessa chamada. Você que é pastor, evangelista, presbítero, diácono, diaconisa, você que está na direção de um departamento da igreja, você que é um líder, precisamos ser fiel a esse chamado, não é? E qual é a diferença, irmãos, de um obreiro e um membro? Qual é a diferença de um obreiro e um membro? A diferença de um obreiro e membro é que o membro, ele pode estar envolvido. Ele pode estar o quê, irmão? Envolvido. Mas o obreiro comprometido. Guarde bem isso. O membro, ele pode faltar no culto, ele pode vir no outro. Às vezes o membro passa 3, 4 cultos sem vir à igreja. Às vezes uma pessoa que congrega, né? Que tem o membro e tem o congregado, né? Ele vem de vez em quando. Mas o obreiro, guarde bem isso, o obreiro, ele precisa ter esse comprometimento. O pastor não precisa chamar a atenção dele para ele estar nos trabalhos da igreja. Ele tem que estar envolvido nos trabalhos da igreja. O pastor não pode chegar para um líder de departamento ou de obreiro e dizer a ele: você precisa vir ao culto. É um dever do obreiro, do líder de departamento. Porque ele tem um comprometimento, primeiro, com a chamada dele. E nós precisamos, nós que eu digo, eu também estou no meio, honrar essa chamada. Ter esse comprometimento com essa chamada e, consequentemente, com a igreja do Senhor. Posso ouvir amém, meus irmãos? Amém. Porque a Bíblia diz, depois o nosso irmão diácono Luiz Fernando, leia por gentileza, meu irmão, Lucas capítulo 12. Depois nossos irmãos providenciam o microfone aqui para o nosso irmão Luiz Fernando. Nós estamos aqui ao vivo aqui e daqui a pouco nós vamos encerrar a live para tratar assuntos locais da igreja. E Lucas capítulo 12, versículo 48, veja o que diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. E estamos falando aqui sobre esse comprometimento, né, com esta chamada. Lucas 12, 48, meu irmão, por gentileza. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com pouco açoite será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Percebe, irmão?
quanto é mais dado, mais é cobrado. E nós estamos vivendo um período que muita gente não quer ser cobrado. Então você não está honrando o seu chamado. Você não está honrando o seu chamado. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quando somos chamados por Deus, irmãos, é preciso nós entender isso. Comprometimento. Quando somos chamados por Deus, temos que estar disponíveis e dispostos. Você pode repetir comigo? Disponível e dispostos. Está sempre à disposição. Não colocar barreiras para cumprir esse chamado. Não colocar impedimentos para cumprir esse chamado. Mas sempre disponível. Nós temos um louvor que o nosso conjunto louva. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, meus irmãos, sendo fiel a esse chamado, primeiro, ser fiel ao chamado de Deus requer compromisso. Compromisso com os trabalhos da igreja. Da mesma forma que nós somos ou temos compromisso e somos responsáveis, procuramos andar em retidão com as nossas coisas particulares, eu preciso também ter esse compromisso com essa chamada da parte de Deus. Né? Isso significa que, independente das circunstâncias, o ministro deve permanecer firme em sua chamada, buscando sempre a vontade de Deus. Posso ouvir amém, meus irmãos? Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Leia, meu irmão, por gentileza. Veja o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos, quanto ao chamado de Deus. Abra sua Bíblia, você que é obreiro, precisa abrir a Bíblia, né? O obreiro, os líderes, não podem nem ficar com a Bíblia fechada, tem que abrir, né? É o dever de cada um de nós. 1 Coríntios 15, 58, meu irmão. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem tem compromisso, ele é constante. Posso ouvir amém, irmãos? Amém. Sede firmes, constante, sabendo, olha que bênção, sabendo que o nosso trabalho tem recompensa. Meu irmão, tem recompensa pelo teu trabalho. Meu irmão obreiro, companheiro, tem recompensa pelo teu trabalho. Meus irmãos músicos da igreja, tem recompensa pelo trabalho de vocês. Há recompensa de Deus para aqueles que trabalham na obra do Senhor. Só em nós estarmos aqui, haverá recompensa de Deus. A segunda coisa, para ser fiel ao chamado de Deus. Por isso que Paulo disse a Timóteo: cumpre o teu ministério, Timóteo. Sofre as aflições, Timóteo. A segunda coisa, ser fiel ao chamado de Deus requer responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. A fidelidade no ministério também envolve responsabilidade em relação ao rebanho, falando com o pastor, que lhe foi confiado, e também as lideranças dos departamentos da casa do Senhor, departamentos de louvores, enfim, requer responsabilidade. Eu tenho um compromisso, eu não posso faltar. Eu tenho responsabilidade. Da mesma forma que nós temos responsabilidade no trabalho, no dia a dia, nós temos que ter essa responsabilidade na casa do Senhor. Posso ouvir amém, irmãos? Amém. Responsabilidade com os horários
na igreja. Se no meu trabalho eu chego no horário certo, se na consulta médica eu chego na hora certa, por que não chegar no horário na casa do Senhor? Principalmente nós, obreiros e líderes de departamento. Pastor, eu não consigo chegar no horário. Está faltando responsabilidade. Requer essa responsabilidade. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, já estamos finalizando essa parte. 2 Coríntios 4, verso 2. Irmão Luiz Fernando. Antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando as palavras de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Leia o versículo 1, por gentileza. Pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Percebe que esse chamado, essa responsabilidade que está sobre os nossos ombros, é concedido pela sua misericórdia. Veja, meus irmãos, a responsabilidade que nós temos para cumprir esse chamado. O homem fiel, ele se preocupa com o bem-estar espiritual da sua congregação. Ele se preocupa com o bem-estar, dedicando tempo e esforço para ensiná-lo, orientar, apoiar em sua jornada. Posso ouvir amém, meus irmãos? Amém. Os departamentos, os líderes, os obreiros, eles se preocupam com o bem-estar da congregação, falando bem da igreja, falando bem do nosso líder, do nosso pastor presidente, pastora Neuza, falando bem da congregação, não é? Isso ele está sendo fiel à chamada de Deus na vida dele, né? Terceiro, para ser fiel ao chamado de Deus requer renúncia, né? Quarto, para ser fiel ao chamado de Deus requer temor a Deus. Temor. A Bíblia diz, Provérbios 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Despreza. Mas o temor a Deus é o princípio da sabedoria, do conhecimento. Posso ouvir amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos ver na Bíblia, já estou finalizando aqui essa parte, um irmão chamado José, que foi fiel a Deus. Ele agiu com fidelidade. Gênesis capítulo 39, versículo 9, meu irmão Luiz Fernando. Nosso irmão José, ele cumpriu esse chamado de Deus. Deus tinha um propósito na vida de José. E o que aconteceu com ele lá na casa de Potifar? Gênesis 39, versículo 9, estamos falando de temor a Deus. Amém, irmãos? 39 e 9, Luiz Fernando. Ninguém há maior do que este, ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou-se, não a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Percebe aqui o temor. Os irmãos conhecem o texto? A esposa de Potifar aproveitou que José estava sozinho e disse: eu vou aproveitar e vou derrubar a chamada de Deus na vida de José. O que José falou? Eu não posso fazer esse mal com o meu senhor. Esse senhor que ele fala é Potifar. Quanto mais ao meu Deus. Aqui fala de temor. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui finalizando, ser fiel ao chamado de Deus, e aqui a parte boa, atrai bênçãos. Eu vou repetir até você dar um glória gostoso para Jesus. Ser fiel ao chamado de Deus atrai bênçãos.
Você está debaixo de bênção, você está debaixo de bênção, nós estamos debaixo de bênção, a igreja do Senhor está debaixo de bênção. Provérbios capítulo 28, versículo 20, meu irmão Luiz Fernando, veja o que acontece com o homem fiel. Estamos falando, irmão, de honrar essa chamada. Os músicos, vocês que Deus tem usado vocês na música, continue honrando essa chamada. Isso é uma vocação de Deus na vida de vocês. Honre essa chamada e Deus vai continuar honrando vocês. Versículo 20, Luiz Fernando. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. O homem fiel, em outras versões, será coberto de bênçãos. Aqui está o segredo. Veja que o texto sagrado diz que as bênçãos vão atrás da gente. A fidelidade, o ser fiel ao chamado, faz com que as bênçãos venham atrás de mim e de você. Quando eu sou fiel ao chamado de Deus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus dizendo, aquele que me honra, o meu Pai, o que, irmão? O honrará. Ou melhor, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Difícil, você não vai ver na Bíblia alguém que foi fiel, que serviu a obra do Senhor, Deus não honrando ele. Isso é impossível. Se eu sirvo a obra do Senhor com alegria, com fidelidade, você pode ter certeza que Deus vai nos honrar. Então, nós vemos na Bíblia um homem chamado Daniel, Daniel capítulo 6, que tentaram prejudicar Daniel, mas a Bíblia diz que não achavam ocasião contra Daniel, porque ele era um homem fiel. Você vai ver isso lá em Daniel capítulo 6. A turma lá queria prejudicar Daniel, só que não conseguia prejudicar ele, por quê? Porque havia nele o que, irmão? Fidelidade. Irmão, uma pessoa que é fiel a Deus, pode as pessoas querer prejudicar ele, ele mantém firme a sua fidelidade e Deus vai cuidando dos negócios dele. Não precisa responder, discutir com ninguém. Você está sendo fiel a Deus? Estou. Mas pastor, estão jogando pedra em mim, estão falando mal de mim. Mantenha a sua fidelidade. Deus vai tratar desse negócio. Fica tranquilo. Daniel estava lá, Daniel capítulo 6, versículo 4. Um grupo de pessoas querendo prejudicar Daniel. E por que essas pessoas queriam prejudicar Daniel se Daniel não estava fazendo nada para eles? Qual era a causa dessas pessoas querer prejudicar Daniel? Você não vai ver na Bíblia Daniel cometendo nada contra eles. E eles querendo prejudicar Daniel. Por quê? É simples. Por conta da fidelidade de Daniel. É bem verdade que aqueles que querem fazer piamente a vontade de Deus sofrerão perseguições. Nós, obreiros que fomos chamados por Deus, tem que estar preparado para as aflições. Veja o que Paulo diz para Timóteo: sofre as aflições. É aflições, irmão. É gente querendo atrapalhar o nosso caminho. E Paulo diz: Timóteo, sofre, faz a obra. Não se preocupe, Timóteo, com o que está ao seu redor. Faça a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Tem um texto na Bíblia que diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Salmo 126, e aqui terminamos, e o grupo de louvor já se prepara para louvar o nome do Senhor. Para nós terminar, Salmo 126, e aqui nós concluímos. Cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Pode ler, meu irmão. Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando,
voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém, irmão? Escute. Levar a semente, que é a palavra de Deus, às vezes nós choramos. Às vezes nós ficamos noites sem dormir. Às vezes passamos a noite pensando, Senhor, o que vai acontecer? Mas o texto diz, aquele que leva a preciosa semente, chorando, ele vai voltar, levantando a bandeira da vitória. Meus companheiros de trabalho, meus companheiros, os músicos da igreja, as diaconisas, os diáconos que aqui estão, líderes, mesmo chorando, cumpre a chamada de Deus. Às vezes até a alimentação, a gente fica sem se alimentar por conta de situações do chamado. Perdemos até quilos. Ficamos a perguntar, Senhor, por que isso, por que aquilo? Não pergunte nada para Deus. Cumpra o teu chamado. Não questione a Deus. Será que Deus me chamou? Será que não chamou? Repreende isso. Deus te chamou. Deus te separou para uma grande obra. Os músicos da casa do Senhor, jovens, vocês estão começando agora. Continue cumprindo o chamado de Deus. Muitos vão querer parar vocês. Muitos vão querer parar vocês. Até pessoas dentro da igreja. Isso eu falo no geral, a igreja no geral. Críticas virão contra vocês. Críticas virão contra nós, contra o pastor da igreja. Críticas virão sobre vocês, líderes de departamento. Críticas virão. Mas cumpre o teu chamado. Jesus passou por isso. Havia um grupo de pessoas que não gostava de Jesus. Pastor, quem é que não gostava de Jesus? Os religiosos. Aonde Jesus ia, esse grupo acompanhava à distância para pegar Jesus em alguma falha. Jesus não se importou com os religiosos. Quanto mais os religiosos perseguiam Jesus, ele dava vista ao cego, levantava os paralíticos. Enquanto Jesus era perseguido, ele multiplicava pão e peixe. Enquanto Jesus era perseguido, Jesus cumpria a missão determinada pelo seu Pai. Sabe quem levou Jesus à cruz? Quem levou Jesus à cruz foram os religiosos. E finalizando, eu não sei se vale aí um glória a Deus. Oséias, prepara a garganta para dar glória. Eu não sei se vai agora valer um glória a Deus aí. Eu, você, nós fomos chamados por Deus. Olha para o seu irmão, dá um toquezinho assim, fala assim: meu irmão, cumpre a chamada de Deus na sua vida. Diga para ele. Pode deixar a live enquanto os nossos músicos louvam o Senhor. Cumpre o teu chamado, cumpre o teu chamado. Jesus te chamou, Jesus te chamou. Quem pode levantar as mãos e dar um brado de glória ao nome de Jesus? Louvemos a Deus. Em espírito, em verdade,
adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Os irmãos que estão pela live, nós iremos encerrar a live nesse momento. Deus abençoe a você do outro lado. Também a nossa gratidão ao nosso líder, pastor Antônio, e a pastora Neuza, e todos ali da nossa sede. Eu disse ontem o Salmo 133. Salmo 133. Nós falamos ontem aqui na Santa Ceia. Isso aqui é importante nós frisar. Salmo 133. Ó, quão bom que os irmãos vivam em união. Aquela palavra de ontem que nós recebemos da parte do Senhor, através do servo do Senhor, o presbítero Eduardo, ela ainda está ardendo no meu coração. Falou sobre comunhão. E quando há comunhão entre nós, corpo de obreiro, líderes, quando há comunhão, Deus ordena o que, irmão? A bênção. Deus ordena a bênção. Por que estamos abençoados aqui no Caju? Começa lá da sede. Como assim, pastor? Começa de lá. Você quer ver uma coisa? É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. O óleo desce na cabeça do anjo da igreja local, mas esse óleo vem do líder, vem da cabeça lá do pastor presidente. Nós estamos aqui debaixo da bênção do pastor.
O óleo vem de lá, a cabeça do líder, que o líder disser está dito. Ele está com essa responsabilidade. Eu não posso nem questionar o líder. Jamais faça isso. Jamais faça isso. Você vai ter problemas. Você vai ter consequência. Não questione o líder, porque sobre ele está o óleo. Pastor, eu não estou concordando com o líder. Ore por ele. Jesus, dê sabedoria ao nosso líder. Ore. Não fale da liderança. Você vai pagar um preço e alto. Isso aqui é uma orientação para nós. Amém, irmãos? Para mim também. Jamais eu posso falar do meu líder, do pastor Antônio. Eu não sou bobo. Eu quero a benção.